Olá, pessoal. Boa tarde. Eu dizia então, nós estamos falando de violência doméstica, fazendo todo um percurso por contos de fadas, alguns, e vou falar sobre super-heróis. Mas eu terminei da última vez colocando de dois comportamentos de repercussão grande no país sobre atitude de políticos. E por que eu estou voltando nisso? Eu falei que foi o dedo do meio do ministro, e eu estava dizendo que atrás desse gesto o que existe é uma pessoa extremamente insegura, porém que disfarçando essa insegurança pela ideia do poder. E quando eu falar para vocês os super-heróis, acho que isso vai conseguir ficar um pouquinho mais claro. Eu gostaria de voltar nesse ponto, porque teve outra atitude de senadores, que foi aquela briga entre dois senadores lá no palco da CPI, porque infelizmente no mundo político tudo é um teatro de muito mau gosto, mas um teatro, e muito bem executado pela maioria dos atores eleitos por nós, ganhando salários astronômicos e responsáveis, e é esse o ponto que eu quero marcar, responsáveis também pelo grau de violência, principalmente a violência doméstica, porque a descaracterização da figura da mulher é enorme também nesse ambiente. Por que eu digo isso? Eu estava dizendo do comportamento deles ser comparado com o comportamento de adolescentes e repercutir isso na mídia e todo mundo falando, ai, parece meninos de quinta série, parece briga de escola, no recreio, etc e tal, e isso cansou. Eu acredito que tá todo mundo estourando de nervosismo, de estresse e de ver esses representantes com esses comportamentos que não são de adolescentes, são de irresponsáveis, são de homens que traduzem nesses comportamentos muito da violência, inclusive a violência diária que eu comecei falando lá atrás com vocês. É inadmissível comparar os adolescentes com as atitudes desse povo com as atitudes dos adolescentes. O adolescente está no lugar dele, ele está adolescendo, está em crescimento, amadurecendo e sendo educado, pelo menos deveria, por uma sociedade que se preocupa com o bem-estar, a saúde coletiva, tanto a física quanto e principalmente a mental. E não é essa preocupação que estamos observando há muitos anos, não é agora, naturalmente, nos homens públicos do nosso país. Não é só do nosso país também, mas nós temos que pensar no nosso país, porque é aqui que nós estamos vivendo. E na sutileza desses atos e como eles vão perpetuando a violência com a cara de que tá tudo bem, comportamento de adolescente, menino mimado e tá tudo bem. Não está. Se nós queremos fazer o enfrentamento da violência doméstica verdadeiramente, nós temos que ficar atentos e atentas a estes sinais sutis da nossa vida, da nossa cultura, do nosso dia a dia, do que vai sendo implantado, os famosos chips, que tem um povo que delira, não é que delira, né? Desculpa aí quem acredita realmente, mas na ideia de que implantou um chip na nossa cabeça. O chip diário é esse de comportamentos agressivos, violentos e que vão sendo banalizados como se fosse parte do dia a dia e tá tudo certo. As próprias
novelas, programas, há muitos anos também, não é de agora, em que lugar que punha a mulher vagabunda. Qualquer coisa é aquela vaca, aquela vagabunda, enfim, todos esses termos pejorativos, como se fosse brincadeira, né? E aí depois ninguém quer se responsabilizar pelo que os jovens estão falando e fazendo, ou então culpabiliza-os por todo um universo em modificação, quando eles não têm nada a ver com isso. O mundo muda simplesmente porque muda, e ótimo, é a evolução do ser humano, mas que evolução nós temos visto de seres que somos herdeiros dos animais. Temos, inclusive, já disse aqui para vocês, o ID como uma força propulsora, animalesca, sem regra, sem lei, que vem e nos invade, e que para nos constituirmos temos que fazer um esforço grande para lidar com as três instâncias, id, ego e superego, lembram? Para que a gente possa se civilizar. E que civilização nós estamos tendo? A de tecnologia bárbara, maravilhosa, como eu disse para vocês, mas o humano está muito longe disso e barbariza, repete comportamento animalesco, e animalesco é com perdão aos animais, porque eles, como os adolescentes, estão no lugar deles, são animais, não tem razão, né? Não forma a razão para ser educada, para ser civilizada, para ser formada de uma maneira que a gente possa viver em sociedade. Enquanto nós humanos somos. É uma tarefa nossa buscarmos a civilidade e o crescimento da civilidade e da espiritualidade. Nós estamos o tempo todo aqui dizendo, volte-se para você, olhe-se e veja o que você precisa ir aprendendo sobre você mesmo e mudando, regulando, tendo uma percepção mais adequada, mais ampla. E quando não puder sozinho, há aqueles que podem buscar ajuda psicoterapêutica. Nós vamos falar aqui também de políticas públicas, porque eu quero falar do tanto de profissionais nas redes públicas